capítulo 8. Para a gente entender como a gente chegou aí, esse povo aqui é aquele povo que veio do exílio, né, que estava escravo no Egito, foi liberto, estava na terra prometida, né? Aí o Eli era o sacerdote anterior, agora Samuel assumiu o lugar dele, então Samuel era sacerdote e era juiz. Por que juiz? Porque ele julgava as causas do povo, amém? Quando tinha um problema lá, chegava até ele e ele os orientava de acordo com a vontade de quem? De Deus, porque além de juiz era sacerdote. Então, quando tinha qualquer problema, o que ele fazia? Ia diante de Deus, Senhor, sim, assim, assim, o que eu devo fazer? Deus dava a resposta e ia lá e entregava para o povo. Será que era bom, igreja, viver sob o governo de Deus? O que vocês acham? Será que era bom? Mas olha só que interessante. Capítulo 8, versículo 1. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo filho, Abias. Eles foram líderes em Berseba. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do seu pai. Ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância e aceitaram suborno e perverteram a lei e o direito. Ou seja, igreja, eles, esses filhos de Samuel, eles não agiam de acordo com o pai. Eles não buscavam em Deus para poder tomar as decisões. Eles agiam pela ganância. No entanto, isso desagradou o povo, e é normal, e tem que ser desagradado mesmo, né? Eles agiam de forma ganância, pervertendo o direito. Então, realmente, até aí, beleza, o povo se revoltar contra isso. Versículo 4. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram: tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Igreja, quem era o rei desse povo? Deus. Como assim constitui sobre nós um rei? Eles já tinham um rei. Eles já tinham Deus. Qual que era o problema? Nós temos essa grande dificuldade, que é o que o Pedro falou, e o que o Cadu falou, de viver pela fé. Eles tinham Deus, mas eles não podiam enxergar a Deus. E por isso, eles se esqueciam disso. Da mesma forma, nós nos dias de hoje. Nós temos Deus sobre nossas vidas, mas por nós não conseguimos enxergar a figura de Deus, muitas vezes a gente se esquece disso. E aí a gente procura o que a gente precisa onde? Em homens. Então, ao invés de enxergar a Deus, eles estavam enxergando os filhos de Samuel, dois corruptos, e entendendo que isso era o governo de Deus. Mas o governo de Deus não é em pessoas, Ele próprio governa. E aí, diante dessa situação, o que eles fizeram? Vão lá e escolhem um rei. Queriam um rei que reinasse sobre a vida deles. Um rei que os governasse. Por que eles queriam esse rei? Olha que interessante isso, igreja. No finalzinho do versículo 5. Eles queriam um rei, porque isso acontecia com todas as nações ao redor. Nós, crentes, às vezes agimos dessa forma também. A gente quer um padrão que não é o nosso padrão, que é o padrão ao redor, que é o padrão do mundo. Então, o povo, as nações ao redor tinham Deus? Não. Então, eles tinham que ter um rei e divindades, tudo quanto é coisa, porque eles não tinham o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eles não tinham. Então, na verdade, olha que interessante. O povo de Deus queria algo que não necessitava. Queria algo que não precisava. Eles tinham algo que ninguém tinha. Mas o que eles queriam? O que os outros tinham. Olha que coisa louca. E às vezes a gente age da mesma forma. Nós que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos dentro de nós algo que muitas pessoas não têm. Aqueles que não aceitaram. E aí a gente quer muitas vezes o quê? O que eles têm. E rejeita o que nós temos. Estão conseguindo entender? A gente olha para o mundo, uma pessoa sem Deus e bem financeiramente.
Foi o caso do Geazi, né? Então aí a gente olha e fala, nossa, eu desejo isso. E acaba se esquecendo que o que tem vale muito mais do que tudo aquilo que está almejando. Que está, né? Por quê? Porque a nossa vontade, igreja, ela é ruim. A nossa vontade ela é voltada ao nosso bel prazer. E olha que interessante isso. Versículo 6. No entanto, essa expressão, essa forma, a maneira deles falarem, constitui sobre nós um rei, a qual exerça justiça sobre nós, causou um profundo desgosto no coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor, como ele fazia em tudo. Todas as decisões que ele tomava referente ao povo e às suas vontades, seus pedidos, ele falava com quem? Com Deus. Então ele foi diante de Deus. E no versículo 7, o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Muitas vezes, igreja, a gente está rejeitando as coisas do Senhor, rejeitando as ordenanças do Senhor e achando que estamos rejeitando apenas aquilo. Mas quando a gente rejeita o que Deus ordenou, a gente está rejeitando o próprio Deus. Deus tinha colocado Samuel para ser juiz e o sacerdote ali, e o profeta sobre eles. Sacerdote não, juiz e o profeta sobre eles. E aí o que eles estão fazendo? Rejeitando isso. Aí olha só que interessante. Os filhos dele assumem. Ao invés deles rejeitarem os filhos, que estão fazendo coisa errada, os filhos do Samuel, eles rejeitam a quem? A Deus. A forma que Deus instituiu. Então, se Deus falou que é daquele formato, é daquele formato. Uma coisa interessante é que lá em Deuteronômio, Deus promete um rei para eles. E aí entra o que o Pedro falou. Só que o rei era de acordo com a vontade de Deus. Na hora qual? Na hora em que Deus quisesse. Só que a gente tem dificuldade de aguardar a vontade de Deus. E aí a gente quer fazer a nossa vontade em qual tempo? No nosso tempo. E para piorar, às vezes o que Deus faz? Permite. E aí quando Deus permite, o que a gente pensa? É a vontade de Deus. É aí que a gente está se arrebentando. É aí que a gente está se arrebentando. Toda vez que a gente insiste em fazer algo, igreja, Deus permite. Por quê? O que nós temos? O livre-arbítrio. O Senhor fala, chama esse povo aqui, esse mesmo povo aqui, antes deles entrar na terra prometida. Eis que hoje coloco diante de vocês bênção e maldição. Escolham, pois, o que ele está falando com isso? Vocês têm o direito de escolha. Vocês podem escolher a bênção ou podem escolher a maldição. E o que vocês escolher, vocês vão viver. Eu não vou interferir. Josué, um pouco antes de entrar na terra prometida, ele fala, ó, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vocês não são obrigados a servir o Senhor, mas eu e minha casa serviremos. Ou seja, eu decidi, então vocês também têm que decidir. É isso que Josué estava falando para o povo. Então, igreja, muitas vezes a gente está se arrebentando porque as coisas estão fluindo. E nós estamos fazendo a nossa vontade e achando que Deus está satisfeito com isso. Vou dar um outro exemplo só para a gente entender. Jonas, Deus manda ele ir para Nínive. Ele vai até o porto e pega o barco para onde? Para Tarsis. Deus impediu dele fazer isso? Não, permitiu. Só que lá na frente a desobediência deu o resultado negativo. Então a gente precisa de entender isso. A nossa desobediência, ela gera resultado. E o resultado da desobediência é morte, destruição, coisas ruins. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Deus não impede da gente agir, mas a consequência do nosso agir vai vir. De qualquer maneira, isso é lei universal. Tudo que planta, colhe. Vamos continuar para a gente ver aqui. Ó. Versículo 8. Tudo o que tem feito comigo, Deus está falando, né, igreja? Tudo que esse povo tem feito comigo,
desde o dia que eu os libertei, o que Deus fez, igreja? Libertou. O que Deus faz com a gente? Nos liberta. E o que a gente escolhe? Ser preso. Esse povo está liberto. Eu vou trazer um dado aqui, enquanto o Pedro estava falando aqui, enquanto o Cadu estava falando, eu busquei meu telefone para pegar um dado. Nós estávamos falando de 10%, não é isso? E o Cadu estava falando sobre lei e sobre graça. Nós não vivemos pela lei, ninguém é obrigado a fazer nada, amém? Inclusive, se você não dizimar, você vai para o céu. Dízimo não tem relação com a salvação. Dízimo tem relação com a sua vida financeira. Mas volta aqui. Aí a gente tem uma séria dificuldade em dizimar. Sim? Por quê, Cadu? Porque é de livre e espontânea vontade, não é obrigado. Aí eu tenho outra coisa que a gente faz também, e a gente faz sem perceber. Todo mundo paga imposto, não paga? Por que quer? Por que paga? Porque é obrigado. Agora vem o dado importante. Vocês sabem quanto nós todos pagamos de imposto por ano? Em percentual? Aproximadamente 42% da nossa renda é para o governo. Então, como a gente tem a obrigatoriedade, 42% que a gente ganha, vou facilitar para você. Cada R$1.000 que a gente ganha, aproximadamente, eu estou jogando para baixo isso, 420 vai para o governo. E a gente faz isso tranquilamente. Por quê? Porque é obrigado a fazer. Agora já, a parte do Senhor, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque não é obrigado, a gente faz se quiser. E vai ser sempre assim. Nós vamos buscar a Deus se quiser, nós vamos servir a Deus se quiser, nós vamos viver sobre sobre o julgamento de Deus se quiser, nós vamos viver sobre o governo de Deus se quiser, nós vamos fazer a vontade de Deus se quiser. Deus não vai obrigar a gente a fazer nada. Esquece, quando Deus não te obriga. O que ele faz é dar um puxãozinho de orelha às vezes, né, Pedro? Mas ele não obriga. Se você quiser continuar no erro, você vai continuar. Continua e diz assim, igreja, versículo 9. Agora, portanto, olha o que Deus está dizendo. Atende ao que eles pleteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica todos os direitos que o rei terá, o rei que reinará sobre eles. Olha como que Deus é bom. Deus está dizendo o seguinte, vocês querem um rei? Ótimo, nós vamos atender o pedido. Vamos instituir um rei sobre vocês. Estão me rejeitando? Não tem problema nenhum. Vamos instituir um rei. Qual que é o problema disso? Esse rei vai ter alguns direitos sobre vocês. E eu preciso de declarar isso aqui para que ninguém seja enganado. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que essa palavra aqui, ela é o quê? A luz. Por quê? Às vezes a gente está tomando uma decisão no escuro e a palavra ilumina. Traz para a gente refletir. E é o que Deus vai fazer com esse povo agora. Falar, vocês querem um rei? Beleza. Só que olha o que o rei vai ter direito sobre vocês. Versículo 10. Samuel comunicou as palavras do Senhor ao povo, que lhe rogava um rei. E declarou, este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os seus filhos e os encarregará dos seus carros de guerra, dos seus cavaleiros, e os fará marchar onde? À frente do carro, ou seja, seus filhos vão trabalhar com duas coisas na guerra. Uma parte vai ser bucha de canhão e a outra vai ser escudo. Continua. Versículo 12. Determinará alguns como comandantes de 1.000 soldados, outros comandantes de 50, e ele os mandará arar as terras dele. Hã? Olha que legal, vai trabalhar na roça. E você pensa que tinha um trator lá parar? Tinha trator não, viu? Continua. Vai arar a terra, fazer toda a colheita. Vai construir armas de guerra e todo tipo de equipamento para seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará igualmente os vossos campos, então a sua propriedade também será dele, as vossas vinhas e os vossos melhores olivais. E os dará aos seus oficiais. É bom o negócio ou não é? É ou não é? Olha, isso aqui é o contrato. Imagina, você está lá, o pessoal está lendo seu contrato. Eu fico imaginando se o povo do mundo fosse igual Deus. Você já imaginou você fazendo seu contrato da compra do seu veículo 0 km? E o cara fosse igual Deus. Você quer o carro? Tudo bem. Então vamos lá. Você terá direito a pagar 120 prestações de R$1.000. Seu carro vai sair 120 mil no valor final.
Hoje ele está no valor tabelado de 40 mil, você pagará 120. E no final ele valerá apenas 20 mil reais. O cara fala isso para você. Mais os encargos de IPVA, mais os encargos de manutenção, né? E você vai ter que pagar um seguro e tal, papai. Imagina, você falando a verdade para nós mesmo. Quem que ia querer? Ninguém. Mas quando a gente vai lá, aí o carro custa 40 mil, né? O que eles falam para a gente? Por apenas 120 mil reais. Nunca ninguém, nunca você for numa loja, nunca ninguém vai te fazer a conta, nunca. Uma geladeira. Ah, essa geladeira é baratinho, apenas 19 de 240 reais. 19, ninguém nunca pergunta, quanto dá 19 de 240? E ninguém não vai te falar. Você não vai perguntar e ninguém vai te falar. Por quê? Porque é um negócio ruim. Então ninguém, estão querendo te tapear. Deus tapeia alguém? Não. Então ele está falando, vocês querem um rei? Ótimo. Antes que alguém venha aqui com um contrato para vocês assinarem sem vocês saberem o que é um rei, eu vou explicar para vocês o que é um rei. E aí ele continua. Vamos lá? Versículo 15. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo. Começou com o dízimo, agora já está em 42%. Vamos continuar? E para que vai servir o dízimo? Vai destinar os seus oficiais, criados e eunucos e serviçais. Igual mais ou menos o nosso governo hoje, né? É um monte de gente mamando nas nossas custas. Aí continua aqui. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, vai pegar para ele também, só os melhores, tranqueira deixa que ser. Os jovens, o gado e os jumentos serão todos tomados conforme a sua vontade particular, ou seja, o que ele quiser, ele vai fazer. Negócio bom ou não, igreja? O que vocês estão achando até agora disso aí? Será que eles vão aceitar? Olha só que interessante. Continua 17. Exigirá também de vós 1/10 do nosso rebanho. Então já pegou 10% da renda, agora mais 1/10 do rebanho, mais as propriedades, os servos, ainda vai te obrigar a trabalhar. Gente, pensa que negócio doido isso aqui. E exigirá também os vossos 10% do rebanho, e vós mesmos se tornará o quê? Escravo. Por quê, igreja? Porque Deus é bom. Então, às vezes, eles não estavam entendendo o que ele estava falando. Então, ele já foi bem claro. Resumindo, vocês vão ser escravos desse rei. Então, naquele dia, aí Deus é bom. Naquele dia, reclamareis com grande voz contra o rei que vós mesmos tiveste escolhido. Vão pedir o impeachment do rei. Que eles mesmos escolheram. Olha só que interessante. Porém, Yahvé não atenderá às vossas queixas naquele momento de aflição. Combinado? Olha só. O cara vai escravizar todo mundo, pegar tudo que você tem, e quando você for reclamar, Deus não vai ouvir. Bom ou não é bom? E olha só, versículo 19. E depois o Pedro falou que ele é cabeça dura. Pedro, se você é cabeça dura, imagina esse povo, olha aqui. Contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou: não, para com isso. Nós queremos um rei. Pronto. Amém? E aí? Eis, pois, que seremos como todas as demais nações, e um rei nos governará. O que ele está dizendo? Que Deus não é rei. Eles querem um rei. Não, nós não queremos esse negócio de Deus, não. Isso aí não serve para nada, não. Então, um rei nos governará. E olha o que esse rei vai fazer. Sairá à nossa frente para lutar em nossas batalhas. O que o profeta acabou de falar para esses jumentos aqui? Eles vão pegar seus filhos, suas filhas, e vai colocar na frente dele de escudo. Aí o que eles entenderam? Ele vai pegar e vai sair na nossa frente. Olha que beleza. Se a gente ver lá... Vitinho, vamos ver se tá bom aí. Segura aí que depois você vai voltar para aí, tá bom? Então marca aí, ó. 1 Samuel 8:20. Agora nós vamos lá em Deuteronômio 31:8. Diz assim, ó. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele será sempre contigo. Nunca te deixará. Jamais te abandonará. Não tenha medos e não te apavores. Então, esse rei aqui era o que governava. Aí, o que eles queriam? Um rei que ia fazer o quê? Colocar os filhos e as suas filhas na frente para servir de escudo. Olha que coisa boa.
Volta agora, Vitinho, lá para onde nós estávamos, no 1 Samuel 8:20. No 21 diz assim, igreja. Então, depois de ter ouvido tudo isso que o povo expressou, Samuel fez o quê? Foi lá e falou para o Senhor, ó. Eles não querem saber não, eles querem um rei de qualquer maneira. Versículo 22. E o Senhor determinou, satisfaz, portanto, o desejo desse povo e constitui um rei. Igreja, aí é que está o negócio. Que eu iniciei o culto dizendo sobre isso. Não é porque Deus está permitindo acontecer que é a vontade dele. A gente precisa compreender isso. Muitas vezes a gente está fazendo a nossa vontade. E olha que interessante isso aqui. No finalzinho aqui, ó. Então Samuel respondeu aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. O que Samuel foi fazer depois disso? Foi ungir um rei. E foi o Saul. Não foi isso? Então não é porque o Samuel foi lá e ungiu Saul que essa era a vontade de Deus. De quem era essa vontade? Do homem. Vocês estão entendendo isso? Então, olha como que é confuso. Às vezes você vê algo acontecendo e você entende que é Deus fazendo. Mas Deus, ele está fazendo conforme a sua vontade e não conforme a vontade dele. Nós vamos pegar alguns exemplos sobre isso só para a gente entender. Olha só, Lucas 22:42. O que está acontecendo aí, gente? Olha só. Jesus vai para o monte fazer o quê? Orar. Jesus então está orando. O que é uma oração? Uma conversa com o Pai. E olha o que ele diz na sua oração. Lucas 22:42. Olha quem está falando com Deus. Pai, se queres, ou seja, se for a tua vontade, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. É isso, igreja, que a gente tem que fazer diante de Deus. É dessa forma que tem que ser a nossa oração diante de Deus. Mas a nossa oração, que jeito que é? Senhor, traz um rei para governar sobre nós. É assim que a gente fala com Deus. Não é? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. E muitas vezes a nossa vontade é feita. É por isso, e é tão interessante isso. Vamos continuar nessa linha de raciocínio. Jesus, ele ensina a gente a forma correta de orar. Sim ou não? Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso aí? É parte do Pai Nosso, que a gente gosta muito de recitar, mas não gosta de praticar. Né? É interessante isso aí. É como se eu estivesse pedindo algo para Deus e não correspondendo com aquilo que eu estou pedindo. Eu estou falando para Deus, o Pai Nosso lá: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E termina e fala: Senhor, faz isso para mim, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E eu não procuro saber qual é a vontade de Deus. Nós precisamos, igreja, entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas a gente quer? Não. Deus estava governando sobre o povo. Olha que governo maravilhoso. A palavra de Deus está dizendo que eles tinham o quê? Ovelhas. Tinham o quê? Jumentos. Tinham terras. Tinham lavouras. Tinham plantações. Tinham olivais. Tinham servos. Tinham servas. A palavra de Deus está dizendo que esse povo vivia numa prosperidade absurda. E eles queriam o quê, igreja? Um rei que fizesse o quê? Que pegasse o que eles tinham. Da vontade que, conforme a vontade dele. Ele poderia chegar lá, Cadu, falar assim: ó, me dá a sua barbearia aqui. E agora é minha. E pronto. E mais nada. Ainda vai, deixa o Brian e a Rebeca aí, que agora você é meu servo também. Olha que loucura, cara. E eles desejar isso. Tem cabimento? E às vezes a gente está desejando a nossa destruição. Às vezes a gente está desejando algo que vai acabar com as nossas vidas. Em todos os aspectos. Né? Financeiramente.
Me fala o dia que Jesus fez uma conta para você. Que dia que ele foi, pegou seu cartão e fez uma conta? Me fala. Fala o dia que Jesus falou assim, ó, presta seu cartão aí que eu vou lá em Franca gastar um pouco. Nunca ele fez isso. Todas as nossas contas é vontade de quem? Nossa. Aí a gente quer jogar isso em quem? Eu estou dizimando, estou ofertando e minha vida não está rompendo. Não está. Por quê? Dizimar e ofertar é a vontade de Deus para a sua vida. E gastar o dinheiro com inteligência também é a vontade de Deus para a sua vida. Mas aí você faz o quê? Só uma parte. E a parte que você quer ainda, a motivação está errada. Porque quando a gente dizima pensando no retorno, a motivação ainda está errada. Então, como é que Deus vai agir se a gente não faz a vontade dele em nada e somente a nossa vontade? Vocês já perceberam isso? A gente vai, e eu também sou assim, quando eu falo a gente, nós estamos incluindo todo mundo. A gente vai escolher um louvor para adorar aqui. Adorar quem? A Deus. Qual que deveria ser a primeira coisa? Senhor, o Senhor está de agrado com esse louvor que eu vou te adorar com ele? Mas não, o que eu falo? Eu gostei desse louvor, então eu vou adorar o Senhor com ele. Mas quem gostou? Foi eu. Então olha como é que o negócio está tão doido. E assim a gente faz, né? Ah, agora eu gosto de fazer visita, então eu vou fazer visita. Mas quem mandou você fazer essa visita? Ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Tudo que a gente gosta, a gente quer fazer. Mas a palavra de Deus não manda fazer o que a gente gosta. A palavra de Deus nos ensina a fazer a vontade de Deus. Por quê, pastor Paulo? Porque Deus é ruim? Não, porque a nossa vontade é ruim. E Ele sabe que se a gente caminhar de acordo com a nossa vontade, a gente vai se perder. Então, por isso, nós temos que caminhar de acordo com a vontade dEle. Então, irmãos, muitas vezes a gente quer as coisas de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a vontade de Deus. E Jesus já está ensinando isso. Aonde? No Pai Nosso, quando ele está no Getsemane. E aí você fala assim, ah, mas nós estamos falando de pessoas naturais. Jesus é claro que ele vai fazer a vontade de Deus. Aí eu vou te explicar um negócio. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus faz muito mais por nós. Vou dar um exemplo para vocês que a gente conhece o texto. Salomão, que não é aqui o Josafá, Salomão. Salomão está diante de Deus e Deus fala para ele, faz um pedido, eu me agrado de você, pede o que você quiser. Ele olha para Deus e fala o seguinte, eu quero sabedoria. Sabedoria é algo bom, sim ou não? Aí eu acabei de falar, nós precisamos fazer o pedido e também precisamos dar motivação certa. Então, sabedoria é um pedido ótimo, mas e a motivação? Por que ele queria sabedoria? Para julgar as causas do povo de Deus com a reta justiça. Ou seja, a vontade dele ali naquele momento está alinhada à vontade de Deus. Simples a gente saber quando é a minha vontade e quando é a vontade de Deus. Como que é simples, pastor? Toda vez que a vontade de Deus é algo para alguém, nunca é para mim. Então, ó, eu estou querendo sabedoria. Para quê? Para me ser mais inteligente que todo mundo? Não, para me julgar as causas do povo. Então, sempre quando é para fazer a vontade de Deus, é algo para alguém. Jesus, ele está falando aqui, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. A vontade de Deus é qual? Vai lá na cruz por todos nós. Ou seja, não era para ele que ele estava indo na cruz. Jesus não tinha pecado. Ele foi pagar, foi os nossos pecados. Então, a vontade de Deus é sempre de fazer algo para as pessoas. E aí Salomão pede o que então? Sabedoria. E o que Deus faz? Deus se alegra. Torna Salomão o homem mais sábio que já pisou na terra. E o que mais? E o mais rico, o mais próspero. Então, você pediu só sabedoria. Por eu ter me agradado com o seu pedido, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza. Vocês estão entendendo? Aí, Carlos Eduardo, entra nesse ponto. A prosperidade, então, é uma consequência de uma vida alinhada com a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe, a riqueza, Deus deu para Salomão para ele fazer o quê? Para ele desfrutar. Para ele desfrutar. Só que com sabedoria. Por isso ele tinha sabedoria. Então, o que aconteceu? Quando ele perdeu a sabedoria de desfrutar,
Outra coisa que eu vou ensinar para vocês, ou melhor, que a Bíblia vai ensinar. Eu falei para vocês que tinha uma forma de como o rei deveria fazer, não tinha? E lá na forma de como o rei deveria fazer, a Deuteronômio diz assim, ó, o rei não poderia ter muitas mulheres. Ele teve. O rei não poderia ter muitos cavalos. Ele teve. Então, tudo que a palavra de Deus fala para não fazer, ele fez. Por isso o reinado dele acabou do jeito que acabou. Tinha o que Deus entregou, prosperidade, tinha tudo. Só que aí o que aconteceu? A partir daquele momento ele passou a fazer o quê? A vontade dele. Então aí é que aconteceu para mim. Enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus, tudo estava dando certo. Quando ele passou a fazer a vontade dele, o que aconteceu? Deu ruim. Então o que eu estou dizendo para vocês, para mim? Quando a gente for fazer qualquer coisa, coloca diante de Deus. Senhor, eu quero ter 1000 cavalos. Eu posso ter 1000 cavalos? Ele podia perguntar isso para Deus? Sim ou não? Claro que podia. E Deus iria responder? Sim ou não? Não, porque Deus já tinha respondido. Já estava lá em Deuteronômio, já tinha sido escrito. Era só ele ler a palavra. Então esse é outro problema nosso. A gente quer uma resposta de Deus daquilo que ele já respondeu. Já está aqui, você já até ouviu, o seu pastor já te falou, mas você está com a boca aberta esperando uma resposta daquilo que já foi respondido. Então, Salomão não precisava buscar a Deus para saber se ele podia ter muitos cavalos. A palavra de Deus dizia isso. Ele precisava consultar a Deus quanto aos seus casamentos? Sim ou não? Precisava. Mas e a resposta? Já estava lá. Eu posso casar com 1000 mulheres? Ou melhor, 700 mulheres, 300 concubinas? Não. Não pode. A palavra de Deus diz que tem que ser poucas mulheres para não dar esse problema todo que deu, que a gente viu, se desviou. Então, é só a gente seguir a palavra de Deus. Mas aí o que a gente faz? Se arrebenta. Deve fazer uns 4 anos que Deus está falando para essa igreja. Não faz aliança com o ímpio. Não faz aliança com Acabe. O que nós estamos fazendo? Aliança com Acabe. E aí, o texto é tão claro, olha como que Deus é bom. Aí, como a gente fala assim, mas eu não estou casando meu filho com ninguém. Não é isso? Com a aliança do Acabe lá, com Josafá. Aí Deus fala assim, estamos falando de aliança comercial. Mas mesmo assim a gente insiste. Aí não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque está em desobediência, querido. Como é que vai dar certo? Não vai dar certo. Você está fazendo a sua vontade, não a de Deus. Então, Deus, ele não te obriga a fazer a vontade dele, mas tem consequências de não fazê-la. É bem simples. Deus fala, se você quiser a bênção, é só me obedecer. Se você não quiser, você vai ter a maldição. Então, a escolha está aí. Então, eu quero ser abençoado de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso aceitar o que Deus está me falando, mesmo que pareça complicado. Vocês acabaram de ouvir aqui, tanto o Carlos Eduardo quanto o irmão Pedro. Nós temos R$2.000 de conta para pagar e naquele dia, no dia seguinte, nesse dia, quanto que nós temos? Nada. Isso é viver a provisão do Senhor. E às vezes falta R$100. E a gente não tem, às vezes, a sabedoria de esperar 15 minutos, né, Pedro? Porque por causa de 15 minutos eu vou buscar nos homens. Não buscou, hein? Pelo menos ainda não foi no ímpio. Pelo menos ainda foi no pai dele, no homem, beleza. Estava tranquilo. Mas foi natural, né? Se tivesse aguardado, Deus já estava providenciando. Então, a gente tem essa grande dificuldade. E aí, para piorar, a gente começa a fazer aliança com o ímpio para resolver os nossos problemas. Pastor, mas para o ímpio está dando certo. Claro que está. Deus não tem compromisso com o ímpio, igreja. O ímpio não é filho de Deus. Então Deus corrige a quem? Aos seus filhos. Então o ímpio está lá no meio dos infernos, lá fazendo tudo quanto é coisa lá. Você acha que Deus tem compromisso com ele? Não. O pai dele é quem? Satanás. Então o negócio está rompendo. Indo direto para o inferno, à vontade, tranquilo. Você acha que esse carnaval vai acontecendo aí, boneco de Satanás, tudo quanto é coisa? Por que Deus não fulmina aquele povo? Porque Deus não tem nada com eles. É por isso, Deus tem... por que quando o crente vai lá se arrebenta? Porque o compromisso de Deus é com o crente, não é com os filhos de Belial. Então a gente precisa de entender isso. Mas o crente, ele quer que o ímpio seja julgado conforme o filho. É a mesma coisa que você está na sua casa, já pode acontecer isso com você?
Você vai no lugar, aí você corrige seu filho está lá quietinho. Aí o filho do outro está lá, derrubando tudo, quebrando tudo. Aí você quer que o filho do outro tenha a educação do seu filho. Não vai ter. Você educou quem? O seu filho. O outro, quem educa é ele. Então Deus, ele educa quem? Os seus filhos. Para facilitar. Está lá o filho do outro quebrando tudo. O que você vai fazer? Nada. Seu filho levanta e vai lá junto. O que você faz? Repreende quem? O seu. Você não vai repreender o filho dos outros. Então você repreende o seu. Vem cá. Você corrige o seu. Você não corrige os outros. Assim é Deus. Então, às vezes a gente está fazendo aliança com o ímpio. E o ímpio está rompendo. E a gente está se arrebentando. Aí eu não entendo por que o ímpio rompe e eu me arrebento. Porque Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus tem compromisso com seus filhos. Se ele deixar você romper, você vai achar que está tudo certo e vai se afastar dos caminhos do Senhor. É por isso que nos rompe. Agora, quando você espera em Deus, as coisas acontecem. Não acontece? Acontece. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Quantas vezes? Teve uma vez a gente estava na igreja lá na praça. Há muito tempo já. Logo no início da minha conversão, Pedro. Aí, precisava pagar o aluguel. E nós não tínhamos dinheiro para pagar o aluguel. E o aluguel vencia já acho que no mês da frente. No mês da frente não, no dia da frente. Acho que era uma sexta. Era a sexta e vencia na segunda. A igreja não tinha ninguém, então não tinha jeito de dizimar, nem ofertar, nem fazer uma ação. Porque era eu e as cadeiras. Então, como é que eu vou fazer uma ação com quem? Não tinha um grupo misericórdia, não tinha nada, Robson. Não tinha o que fazer. A liderança não mandava R$1, né? Que não era nessa igreja Donai, era em outra igreja. Aí o que eu fiz? Junto com a pastora, vamos buscar em Deus. A gente vai abrir na segunda-feira, o que tem? Um envelope jogado debaixo da porta. Nós pegamos o envelope, tinha uma continha que dava para pagar uns 3 aluguel. Aí, depois eu fiquei sabendo o que aconteceu. Uma pessoa que não era da igreja, daquela igreja, ele congregava em outro lugar, falou para mim que Deus mandou ele colocar o dízimo de uma causa que ele tinha ganhado lá. Aí, tem como ser coincidência? Não tem como. Aí tipo assim, quebra nossas pernas, não tem o que fazer. Agora imagina, eu vou e faço um empréstimo para pagar o aluguel. É a vontade de Deus? Não. Deu certo? Claro que deu. Meu nome é limpo, vou lá fazer um empréstimo, vai passar. Mas eu preciso de compreender isso. A gente precisa viver na provisão do Senhor. E esperar até quando? Até o momento. Não tinha dado segunda-feira ainda. Então por que ele ia? O Senhor podia ter mandado na sexta. Não, só vai ser na segunda. Então, providenciou quando? Na segunda. Que é o quê? Que é para você perder o final de semana. Ficar pensando naquilo ali. Amém? Então, a gente precisa de compreender isso, igreja. Outra coisa interessante. Agora, Salomão, então, pede algo, né? Que é para os outros. E isso vem sobre a vida dele com uma abundância enorme. Lá em Atos, vamos agora para trazer mais pertinho de nós agora, né? Atos, capítulo 4, versículo 29. A igreja é parte do quê? Só para vocês entenderem. Estamos com tempo, vamos a partir do 23, só para vocês entenderem. Vamos pegar um contexto geral aqui para não ficar feio. Atos capítulo 4, versículo 23. No cabeçalho está aí, ó. Como os primeiros cristãos oravam. Como é que esse povo chegava diante de Deus? Os primeiros o quê? O que é que nós somos? Olha só que interessante. Agora chegou bem pertinho de nós aqui, né? O que estava acontecendo nesses dias aqui, igreja? Só para a gente entender. Dos primeiros cristãos. Perseguição. Porque o povo é acomodado. Se não persegue, eles não saem para evangelizar. Então, o que Deus fez? Já colocou uma perseguição, sai todo mundo, uma busca de Deus tremenda, um fogo puro, por quê? Ou se apega em Deus ou morre. Então, estava bem tranquilo aqui. E aí eles achavam o quê, igreja? Qual que é o negócio? Se apega em Deus ou morre? Estava todo mundo vivendo o que Paulo falou. O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Então aqui não tinha muita bocada com esse povo não, não tinha o que fazer com esse povo não. O povo aqui era violento. Versículo 23. Assim que foram soltos, por que eles foram soltos? Porque estava preso na igreja. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Então presta atenção, igreja, os religiosos não são perseguidos. Deus também não tem compromisso com religioso. Amém? Religioso aqui era o povo que
queria sacrificar Jesus. Esses eram os religiosos. Então, Deus não tem compromisso com isso também não. Versículo 24. Ao ouvirem esse relato, os irmãos, de que forma? Unânimes. De uma forma unânime, ou seja, todo mundo no mesmo foco, no mesmo pensamento, na mesma oração. Elevaram a voz a Deus e exclamaram. Olha só como é que foi o negócio. Ó Todo-Poderoso, Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfureceram e os povos conspiraram em vão. Eles estavam lembrando o que tinha acontecido com Davi. Os reis da terra se levantaram e os governantes se ajuntaram em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. Eles estavam lembrando o que eles tinham feito contra Davi. Amém? De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Ou seja, eles estavam conspirando contra quem? Contra o próprio Jesus. E aí, igreja, vem o mais interessante. Se fosse nós, nos dias de hoje, o que a gente ia pedir para Deus? Se estão nos perseguindo, se estão querendo nos matar, se estão querendo nos aprisionar, se a gente está no meio da prova, no meio da tribulação, o que a gente pede? Para com isso, Senhor. Afasta-te de mim esse cálice. Né? Não quero perseguição, não. Traz um momento de calmaria, elimina esse povo e traz calmaria para nós. Me tira dessa situação. Não é sempre assim? Sempre quando a gente está numa situação tumultuada, turbulenta, a gente pede para Deus o quê? Tira isso de mim. Nossa, eu não quero viver isso não. Eu quero viver na paz do Senhor. Não é isso? Vamos ver se esse povo fez isso. Versículo 28. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia premeditado que aconteceria. Aí agora vem o pedido deles, né? Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com intrepidez. Ou seja, eles não queriam que Deus sanasse o problema. Eles queriam força para romper o problema. Amém? Então, estão nos perseguindo, vão nos matar. Então é o seguinte, Senhor, agora nós precisamos de força, coragem e intrepidez no falar para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Vocês estão entendendo? Então, a vontade deles ficou em segundo ou terceiro plano. O que eles queriam? Realizar a vontade de Deus. Quando Deus demonstrou para eles essa vontade? Quando Deus havia falado através de Jesus: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, igreja, vocês estão entendendo? Mais uma vez, a gente vai buscar em Deus aquilo que Deus já falou para a gente fazer. Então precisava deles falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Ele já tinha dito, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então o que Deus quer que faça? Que vai e pregue o evangelho. Mas muitas vezes a gente finge que não está entendendo. Né? Ah, eu não estou entendendo direito não. Então, Senhor, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Você está esperando o quê? O Senhor mandar um Uber na sua casa? Com um anjo dirigindo um veículo dizendo: vamos para o destino que Deus escolheu para você. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Está aqui, já está respondido. E olha só, igreja. Versículo 30. Aí olha só, para conferir. Eles pediram entre três para falar. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Eles não, olha só, o pedido não é: Senhor, dai-nos riqueza para a gente comprar cestas básicas e ajudar todo mundo. Senhor, faz o seu... Não. Senhor, estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas.
É isso que eles queriam. Eles não queriam nada para eles. Senhor, me ajuda a comprar uma Ferrari. Gente, menos. Me mostra aonde que a vontade de Deus vai ser com o servo do Senhor, anda de Ferrari para cima e para baixo, às custas do povo. Não vai acontecer, igreja. Quer andar de Ferrari, trabalha e compra. Agora, nas custas do povo de Deus, não tem cabimento uma coisa dessa. Mas a gente o quê? Acha que um homem desse é um homem de Deus. Olha para você ver o quanto a gente é enganado. Olha para você ver quanto a gente quer colocar em julgo com esse tipo de liderança, com esse tipo de governo. Que é basicamente o que eles fizeram. Está nas mãos do Senhor. Não está bom não, vamos arrumar um rei para nós. E é assim que as pessoas estão fazendo com a ovelha que tem um sininho. Estão transformando a ovelha que tem um sininho em rei. Ovelha que tem sininho não é rei. Ovelha que tem sininho é ovelha. Amém? Quem é a ovelha que tem o sininho? A que segue o pastor. E as outras ovelhas o seguem, que é o que a gente faz. Amém? Continua e diz assim. Assim que terminaram de orar. O que aconteceu, igreja? Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Quem chegou, igreja? Quem chegou, igreja? Deus chegou. Esse negócio, igreja, de Deus chegar e malandro ficar falando, senta aqui, deixa eu falar comigo, não existe não. Quando Deus chegava no arraial lá para falar com Moisés, sabe o que acontecia? Todo mundo se escondia embaixo da cama, só abria a tenda e ficava de longe olhando. Ainda falava assim, Senhor, por favor, não fala com nós não, fala com Moisés. Lá depois ele transmite o recado. Sabe por quê, igreja? A presença de Deus gera temor. Quando os anjos iam falar com alguém, o Velho Testamento está lá, por exemplo, o pai de Sansão e a mãe, o anjo começa a falar com eles, o anjo vai embora e fala, vixe, e agora? E agora o quê? Agora nós vamos morrer. Nós vimos um homem de Deus aqui, nós vamos morrer. Olha o temor que era gerado. Hoje em dia não, é anjo voando, é anjo sentado em trave de coisa, é anjo sentado na madeira, é anjo na cadeira, é tudo quanto é coisa voando para lá, voando para cá. E a igreja do mesmo jeito, e ninguém muda a sua vida, e todo mundo um pecado violento. Sabe onde que tinha pecado e tinha anjo? Sodoma e Gomorra, e já acabou. Lá eles viram anjo. Né? E não temeram. Ao contrário, queriam festejar com anjo. Foi o que aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa farra de anjos e de sentimentos, de coisa errada. Aonde Deus chega, primeira coisa que é gerado, temor. Está ali, ó. Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar aonde estavam reunidos. Todos ficaram de que forma? Plenos do Espírito Santo. E com toda a coragem saíram anunciando a palavra de... O que foi isso, igreja? Resposta da oração. O que eles acabaram de pedir? Interpidez para pregar a palavra. Quem melhor do que o próprio Deus para fazer isso? Então o que ele deu para eles? O Espírito Santo. O que eles acabaram de pedir? Poder para poder realizar sinais e maravilhas. Quem pode fazer isso? Deus. Então aí é que está o problema e eu vou finalizar aqui. Outra coisa interessante. As pessoas saem daqui que eu falo, não daqui da cidade de onde moram, e vão atrás do milagre lá não sei aonde. Porque o fulano de tal é poderoso. Quem faz milagre, igreja? É Deus. Então, se a pessoa orou e aconteceu, é porque quem está dentro dela? O Espírito Santo, que é Deus. Então, o poder é de Deus. Então, se o poder é de Deus e Deus é um só, por que eu tenho que sair de onde eu estou para ir buscar um Deus longe? Por que eu não acredito no que Deus está falando para mim? Eu acredito no que o suposto Deus está falando a certa distância. Será que é porque eu quero acreditar em algo? Ou será que eu quero buscar algo que é benéfico para os meus ouvidos? Não é assim? Às vezes a gente fala assim, eu não gostei dessa palavra, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. E aí? A gente não tem que gostar das pessoas. Porque quando você está rejeitando a palavra de Deus, você não está rejeitando o pregador. Você está rejeitando Deus.
Volta ao início do pega lá do povo que queria um rei. Você vai ouvir uma palavra, você rejeita a palavra, você não está rejeitando o pregador não, querido. Você está rejeitando Deus. E a gente fala, não gosto de tal pessoa. Aquela pessoa só está, se ela estiver pregando a palavra, só está sendo usada por Deus. Olha como é grave essa questão da gente, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto. Não é o que a gente gosta, é o que Deus tem para nós. Se a palavra de Deus, igreja, não for motivo de confronto, alguma coisa está errada. Dá uma olhada nisso. Às vezes a gente está pagando para ouvir a palavra de Deus. Aí você reflete comigo. Nós acabamos de ver semana passada. Toda repreensão é dura e ela não é agradável quando se é repreendido. Quem vai pagar para ser repreendido? Ninguém. E por que então que muitas pessoas pagam para ouvir a palavra de Deus? Porque não tem repreensão, não tem confronto. Tem apenas algo gostoso para se ouvir. Pastor, e que novidade é essa? Nenhuma. A palavra de Deus diz, no final dos tempos, muitos procurariam para si mestres de si mesmos e rejeitariam a sã doutrina. Então, igreja, só estou querendo dizer que nós estamos vivendo o final dos tempos. E glória a Deus, por Deus nos permitir ouvir a sua palavra. E glória a Deus, por Deus nos permitir permanecer ouvindo a sua palavra, mesmo que não seja agradável. E a palavra não é para ser agradável. O que é agradável é a boa, perfeita vontade do Senhor. A vontade de Deus é agradável. A palavra de Deus, igreja, nem sempre. Meu amigo Pedro, nós estávamos conversando, e algumas pessoas vão para a igreja, né, Pedro, e não sente agradável a palavra de Deus. Para quem que a palavra de Deus não é agradável? Para quem está no erro, para quem está fora da palavra, para quem está dentro da palavra. Samuel todo dia fala com Deus, sim ou não? Que dia que ele reclamou disso? Dia nenhum. Ele nasceu, cresceu, observando a palavra do Senhor. Nunca reclamou. Olha o Daniel. Quantas vezes por dia ele falava com Deus? 3 vezes ao dia. Que dia que Daniel reclamou de alguma coisa? Nossa, dura esse seu discurso, hein, Senhor? Que dia? Nunca, porque ele observava a palavra de Deus. Agora, o Acabe. Toda vez que o profeta chegava perto dele, o que ele falava? Já vem o flagelo de Israel. Não podia ver o profeta chegando, viu o profeta chegando lá. Aí já gritava de longe, é você, né? Flagelo de Israel. Aí o profeta gritava, eu que sou o flagelo de Israel, é você e sua família que faz tudo para desagradar o Senhor. Quanto que... Aí está lá o Josafá aqui e o Acabe. Vocês lembram disso? Josafá fala assim, não tem nenhum profeta de Deus aí para a gente consultar? Eu falo, tem, mas eu não gosto de falar com ele não, porque nunca ele fala algo agradável ao meu respeito. Sempre ele fala as coisas contra mim. Então não vamos consultar ele não. É assim que funciona, igreja. Por que era desagradável para Acabe ouvir a voz dos profetas? E não só do Eliseu, de todos os profetas. Por quê? Ou melhor, do Elias, né? Por que era desagradável? Porque ele estava no erro. Então o profeta chega... Você já imaginou o João Batista, que não é o Filipe aqui, o anterior a ele, chegando de frente de Herodes e falar, você e sua mulher, Herodes, é 2 prostitutos, você tomou a mulher do seu irmão. Está vivendo a prostituição. Quando que ele ia chamar o João Batista? Vem dar uma palavrinha aqui, fazer uma oração aqui no palácio. Quando ia acontecer isso? Jamais. Por que confrontava? Porque estava no erro. Chega lá aquela raça de víboras, lá perto do João Batista. Para ver o quê? Para ver o que estava acontecendo. Ninguém buscando a Deus. João Batista dá uma olhada, e aí, raça de víboras, suas serpentes. Quem que foi que instigou vocês a vir até aqui? Por que vocês não ficaram por lá mesmo? Ou seja, a palavra, igreja, só é boa para quem tem ouvido bom. Senão não vai ser boa. Jesus, agora vamos para Jesus. Jesus pregando. Jesus é uma pessoa mansa, calma, está pregando. Termina a pregação. 500 pessoas reunidas. Some todo mundo. Fica apenas 12. Ele chega para os 12 e fala, e vocês? Não vão também não? Aí o que o Pedro falou?
Vamos para onde, querido? Se só o Senhor é fonte de vida, só o Senhor tem as palavras que trazem vida. Ou seja, as palavras foram ofensivas para Pedro? Claro que não. Foram ofensivas para os discípulos? Os 12 ficaram? Claro que não. Mas foram ofensivas para aqueles. Por quê? Porque estavam em desacordo com a palavra. Não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. Estava buscando pão e água, né? Hoje em dia as pessoas buscam pão e circo, mas naquela época era pão e água ao invés de Deus. Vocês estão entendendo? Então, geralmente, igreja, a palavra não vai ser agradável para quem está em desacordo com ela. Mas para quem está, é só testificar no coração. A pessoa? Você está lá fazendo a vontade de Deus e Deus confirmando no seu coração que você está fazendo a vontade dele? É uma bênção isso aí. Esses tempos atrás aconteceu comigo. Eu estava meio angustiado. Aí eu chamei o pastor Diego aqui, vocês lembram? Aí ele veio e deu uma lapada aqui. Aquilo lá foi a mesma coisa de um bálsamo para minha alma. Estou falando sério. Foi um bálsamo que ele falava assim. E ele tal. Aí depois nós fomos embora. Eu falei assim, pastor, o senhor me perdoa? Do jeito que eu falei perdoa. Foi um bálsamo para mim que lá. Ainda bem que você pregou desse jeito. Ou seja, testificou. Então quando testifica com aquilo que você está vivendo, não é pancada. Mas se você está vivendo uma vida totalmente fora do que a palavra de Deus diz, aí nunca mais eu chamo o cara aqui para pregar. Não é verdade? Então a gente precisa de entender isso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para quem tem ouvidos. Por isso, lá em Apocalipse, todo final da palavra dizem o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você está.